Bom dia, graça e paz, glória a Deus. Você está feliz? Quem está feliz aí com Jesus? A vida com Jesus é uma bênção. Amém, queridos? Eu fui meio pega de surpresa para ministrar hoje, né? Que o Senhor então esteja me dando graça, me conduzindo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que falou ao meu coração, porque eu ouvi essa palavra e o Senhor falou ao meu coração através dela. Talvez eu não reproduza da mesma forma como eu ouvi, mas eu sei que o Espírito Santo, Ele faz novas todas as coisas, né? E a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã nas nossas vidas. Amém? Então, eu quero, o tema, né, não sei se elas já colocaram, é andar com Deus, a importância de andar com Deus, né, e a gente sabe que a humanidade sempre viveu em busca de algo para se apegar, né, desde a antiguidade sempre foi uma necessidade do homem buscar alguma coisa para se apegar, para crer, para acreditar, né. Muitos dos antepassados buscavam encontrar isso através dos astros, das estrelas, né, adorando o sol, adorando a lua, e sempre na busca, né, de algum ser maior sobre a vida deles. Mas essa busca, ela se dá porque sempre existiu no coração do homem um vazio. Né? Sempre houve no nosso coração um vazio muito grande. E este vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Né? Mas, em busca dessa presença, muitas vezes as pessoas querendo preencher esse vazio no coração, muitas vezes as pessoas começam a buscar isso de forma errada. Então, ela começa a buscar isso em coisas, ou em pessoas, em bens materiais, coisas físicas. Ela busca isso, muitas vezes, em festas, em shows, porque ela quer preencher esse vazio que está dentro dela. Muitos buscam isso através da religiosidade, muitos através da idolatria, sempre querendo buscar isso. Muitos querem preencher através dos filhos, né? Só que esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo Senhor. É só Deus que preenche a nossa vida, né? E em busca disso, as pessoas acabam buscando de forma errada, pecando, desagradando a Deus, e cada vez ela vai ficando mais vazia, né, e mais distante de Deus. Ela vai achando que está buscando, ela está cada vez mais se afastando de Deus, porque ela está buscando algo onde Deus não está, buscando algo que não agrada o coração de Deus, né? E a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Então, Deus, Ele fica longe do pecado. Tanto o pecado desagrada tanto a Deus, que Ele destruiu uma cidade, né? Sodoma e Gomorra. Foi destruído por causa do quê? Do pecado. Das abominações que eram feitas ali naquele lugar, coisas que desagradavam o coração de Deus. E Abraão até tentou interceder, né? Mas, Senhor, se tiver 50 pessoas lá que são justas, que adoram o Senhor, ele, se tiver, eu não destruo. Aí Abraão foi baixando, né? Porque se tiver 50, eu não destruo, mas Deus estava determinado a destruir, então não tinha 50. Então, Abraão foi ousado e foi perguntando, e se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Mas não tinha. Não tinha, né? Então, só saiu dali Ló e suas filhas, né? Que era um homem justo. Então, houve a destruição naquela cidade, porque Deus, Ele não aceita o pecado. Então, eu queria que você abrisse a palavra em Ezequiel 14:14,
Vamos estudar um pouquinho, né, essa palavra. Diz assim. Aqui esse texto, ele está falando novamente, Deus se queixando do pecado do povo, determinado a destruir uma cidade se aquele povo não mudasse de atitude, não se arrependesse dos seus pecados. Mas Deus, ele é justo, ele avisa, ele ensina, ele dá oportunidades, sempre dá oportunidades para o homem se arrepender. E aí ele diz aqui, olha, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então aqui, o profeta está alertando, né, o povo sobre destruição da cidade, se não houver o arrependimento. E ele cita aqui 3 homens. 3 homens, olha que interessante. Noé, Jó e Daniel. E Deus, ele está elogiando esses homens pela integridade deles, pelo caráter deles, pela vida que eles vivem. Mas, se esses homens estivessem ali, eles salvariam apenas a si mesmos. Né? A cidade não deixaria de ser destruída porque eles estariam ali. Eles seriam tirados, né, para salvar a sua própria vida. Isso nos mostra que a salvação é individual. Para mim e para você. Não adianta a gente se fiar na fé do outro, né? Na família. Ah, meu pai é evangélico, então eu estou salvo. Não, eu tenho que ter a minha experiência com o Senhor, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, se revele a mim. Amém? E se tem um homem que verdadeiramente a gente pode saber que conheceu a Deus verdadeiramente, esse homem é Jó. Então eu queria que você abrisse lá em Jó, capítulo 1, no versículo 8. Quantos aqui querem e precisam e necessitam conhecer verdadeiramente a Deus? Levanta a mão. Eu preciso, sabe por quê? Porque quanto mais eu me achego a Deus, quanto mais perto de Deus eu estou, mais Ele se revela a nós. Mais abençoado nós somos. Eu vi um dia um pastor dizer assim, que não existe filho preferido de Deus. Deus não ama um mais do que Ele ama o outro. Mas existem filhos que amam mais a Deus. Né? Existem filhos que amam mais a Deus, que são mais achegados a Deus, como nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, da mesma forma. A gente não faz diferença entre eles. Mas tem filhos que são mais achegados aos pais. Ou mais apegado à mãe, ou mais apegado ao pai. Não é mesmo? Então lá, Jó, capítulo 1, versículo 8, olha a visão que Deus tinha de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, era também muito numeroso. E o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de 3 dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha isso! Você já imaginou? Olha como Deus tinha, o conceito que Deus tinha de Jó. Deve ser maravilhoso você saber que Deus te olha dessa forma, te vê dessa forma. Uma coisa é você ser elogiado pelas pessoas, né? Ai, que bom, você é legal, você é trabalhador, você é isso, você é aquilo. Outra, muito grande, é ser elogiado pelo próprio Deus, como Jó foi. Deus tinha Jó em alta estima, porque ele era esse homem que agradava o coração de Deus. Porém, queridos, mesmo Jó sendo esse homem, ele passou por muita luta, por muita dor, por muito sofrimento, por muitas perdas, né? Ele perdeu todo o seu rebanho, né? Tudo aquilo que trazia sustento para a sua casa, ele perdeu, de um minuto para o outro. Podemos dizer que ele perdeu a sua empresa, né? Que eram os seus rebanhos, que traziam o recurso. Ele perdeu todos os seus filhos, de uma só vez. Ele ainda contraiu uma doença terrível, que a coceira era tão grande no seu corpo, que ele se coçava com um caco de telha. Imagina o sofrimento desse homem. E ainda, para ajudar, para completar o quadro, ainda fica a esposa, para apurrunhar ali, para criticar, e falar: mas, ó, seu estado, né? Ao invés da esposa levantar o ânimo dele, encorajar, vamos crer, vamos buscar ao Senhor. Não, ela: a tua situação, olha o caos que você está vivendo, o que te resta agora? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, ainda estava desejando a morte do marido, preferindo ver o marido morto. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. O evangelho real, ele garante para mim e para você que no mundo nós vamos ter aflições. Vamos ter sofrimento, sim. Mas para nós termos bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, ele vai dar a vitória para nós. Nós vamos vencer a luta e as dificuldades que vierem. Amém? Você crê assim? Então, passar por lutas, passar por momentos difíceis, por situações difíceis, não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus não está olhando para nós, que Ele se esqueceu de nós, ou que Ele não está ouvindo mais as nossas orações. Mas quer dizer que Deus está trabalhando na minha e na sua vida para nos moldar. Porque era isso que Ele estava fazendo com Jó, moldando a vida de Jó, moldando o caráter de Jó, porque Jó era filho, e nós somos filhos. Nós temos que ter essa certeza de quem nós somos, filhos de Deus. Amém? Então, faz parte da vida cristã. Mas, nesse percurso, pode ser que muitas vezes, quando nós começamos a passar por situações difíceis, por momentos difíceis, algumas situações começam a acontecer. Pode ser que nós vamos começar a ser julgados. As pessoas podem olhar para nós e nos acusar, nos criticar,
né, e ficar apontando o dedo para nós. Ah, deve estar em pecado. Ah, está passando por isso porque provavelmente não está dando dízimo. Ah, está passando por isso porque deve estar fazendo alguma coisa errada. Que foi o que fizeram os amigos de Jó. Né? Ficaram, Jó, vê aí se você não está fazendo alguma coisa errada, né? Para você se arrepender. Então, sempre vai aparecer as críticas, as acusações, os julgamentos, né? Sobre a nossa vida. Nós vamos passar perseguições, acusações, invejas, julgamentos, perdas, porque tudo isso faz parte do agir de Deus na nossa vida. Então, esteja preparado até mesmo para as acusações, para os julgamentos, para as críticas. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas e entender que não são as pessoas, é o diabo que usa as pessoas para nos atingir, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria e para tirar muitas vezes a nossa fé. Veja aqui, ó, no versículo 5. Eu não sei se eu anotei, deixa eu ver se é aqui. Eu acho que eu anotei, não anotei o capítulo, mas deve ser no 42, aqui. Agora, eu não anotei, mas é o 42. No capítulo 42 de Jó, no versículo 5. Não, antes, queridos. Vamos ler o 42, do versículo 1 ao versículo 5. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha a resposta de Jó diante de uma situação tão difícil que ele viveu. Porque as coisas aconteceram na vida de Jó assim, ó, simultaneamente. De uma hora para outra, ele foi perdendo tudo. Ele perdeu os gados, o rebanho, ele perdeu os filhos, ele perdeu a credibilidade e ele ainda ficou doente. Assim, de uma hora para outra. Mas aqui ele responde ao Senhor, né? Ele abre o coração dele para Deus. Ele não se volta contra Deus, ele não se ira contra Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas que, por qualquer coisinha, qualquer situação difícil, já se acham no direito de questionar a Deus. Por que comigo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Olha por tudo que Jó passou, e mesmo assim, ele abre o coração dele a Deus, ele deixa Deus tratar, sabe? Porque havia sinceridade no coração de Jó. E quando nós queremos que Deus trate com a nossa vida, só nós podemos abrir o nosso coração para isso. Só nós podemos deixar Deus tratar. Porque a chave do nosso coração está aqui dentro. Deus não vai abrir a chave do seu coração. Ele não vai abrir o seu coração. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entra. E Ele faz morada. E Ele ceia com Ele. Mas se não abrir, não tem como. Porque quem arromba a porta é o diabo. É o ladrão. Esse arromba a porta. Né? Esse arromba a porta. Então a porta do nosso coração é só Deus, é só você que pode abrir. A chave está para o lado de dentro. Diferente das portas que Deus abre e Deus fecha. São portas externas. Situações na nossa vida que Deus pode abrir ou fechar a porta. Né? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar.
E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas a porta do seu coração para Deus é só você que pode abrir. É só você que pode abrir. E Jó fez isso. Jó abriu o coração, ele foi sincero com Deus, ele rasgou, ele foi transparente, ele foi verdadeiro, né? E mesmo passando por tudo isso, ele não se revoltou contra Deus, ele não perdeu a fé dele. Então, queridos, Deus se agrada de um coração aberto. Deus se agrada de um coração verdadeiro. Deus se agrada de um coração sincero e transparente. Porque Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe quem nós somos. Nós podemos esconder tudo de todos. Mas de Deus nós não escondemos nada. Então, não adianta querer esconder de Deus aquele pecado oculto. Sabe aquele pecadinho que está lá, de estimação? Que de vez em quando você vai lá revirar a gaveta e acha ele? Então, não adianta esconder de Deus a inveja que está no teu coração, a maldade, a mentira, o engano, a avareza, a desobediência, a pornografia, a prostituição, o adultério. Não adianta. Não adianta. A gente pode até esconder de todo mundo a idolatria, né? E quando eu falo de idolatria, não me refiro somente a imagens, porque qualquer coisa pode ser uma idolatria na nossa vida. Um filho pode ser uma idolatria na nossa vida. Viu? Um filho pode ser uma idolatria. Não adianta esconder, porque de Deus não se esconde nada. Ele conhece todas as coisas. Então, queridos, se você vê aí, no versículo 2, Jó, ele aprendeu a confiar em Deus, através da dor e do sofrimento. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo fazia parte dos planos de Deus para a vida dele, dos propósitos de Deus para a vida dele. E no versículo 5, ele termina dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que experiência! Através do sofrimento ele conheceu mais a Deus. Ele se apegou mais com Deus. Queridos, é muito bom a gente vir à igreja, ou a gente ouvir palavras no YouTube, e ouvir testemunho de irmãos. É gostoso, te anima, te encoraja quando você ouve testemunhos. Mas muito melhor é você vivenciar os seus próprios testemunhos. Você ter as suas próprias experiências com o Senhor. E você poder contar as suas experiências para o Senhor. É muito melhor. É muito melhor, né? Eu poder falar, eu precisava de uma cura e Jesus me curou. Eu precisava de um emprego, Jesus abriu a porta, Ele abriu a porta de um emprego. Eu precisava de restaurar meu casamento, Ele restaurou. Eu precisava de uma condição melhor financeira, Ele enviou a provisão para a minha vida. Eu precisava de ouvir a voz dEle, e Ele atendeu, Ele falou comigo. Através da palavra, através do louvor. A melhor coisa é você ter as suas experiências com Deus. Viver as próprias experiências. Porque quando nós começarmos a viver experiências diárias com o Senhor, você nunca mais sai da presença dEle. A gente canta, né? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não pode entrar, não pode estar, não é? E quantas vezes a pessoa está aqui e está no mundo? Está no santo do santo e daqui a pouco está no pecado. Mas quem já pisou verdadeiramente no santo do santo, ela não larga mais o santo do santo, porque ela conhece verdadeiramente quem é Deus. Ela anda com Deus. Amém? E é tão bom você vivenciar, ter as suas experiências para contar. Uma coisa é você ouvir falar do amor de Deus.
Outra coisa é você viver o amor de Deus, sentir o amor de Deus. Uma coisa é você ouvir falar da bondade de Deus, outra coisa é você experimentar a bondade de Deus. Uma coisa é você ouvir falar da fidelidade de Deus, outra coisa é você provar da fidelidade de Deus, da santidade de Deus, né? Então, queridos, passar por lutas, dificuldades faz parte da nossa vida, faz parte da vida cristã, e através delas nós conhecemos muito mais a Deus. Ele se apresenta para nós, Ele vai ser o provedor na vida de quem está com falta. Como que Ele vai prover? Como vai ser a provisão de Deus na sua vida? Se houver falta. Se houver escassez, você vai provar a provisão dEle. Você tem que crer nisso. Está faltando? Busca Deus. Por isso que a nossa vida, às vezes a gente tem muito, às vezes a gente tem pouco. Que é para Deus sempre lembrar a gente, ó, vem me buscar. Vem aqui, é aqui que você consegue. É aqui que está a chave. É aqui que tem a provisão para a sua vida. Né? Você só vai provar a fidelidade de Deus quando você for traído por amigos, por irmãos, por cônjuges, por filhos. Você vai provar a fidelidade. Ele vai se revelar a você com a fidelidade dele. Né? Nós só vamos provar do socorro de Deus quando nós somos perseguidos. Então, queridos, tudo na nossa vida faz parte do plano de Deus. Há momentos que está tudo bem numa área, mas não está bem na outra. Seja sensível, Senhor, o que o Senhor quer se revelar. De que forma o Senhor quer se revelar na minha vida hoje? Nessa situação que eu estou enfrentando, nesse momento difícil que eu estou vivendo, como que o Senhor quer se revelar a mim? Que face sua o Senhor quer que eu conheça? A palavra de Deus diz, lá em Êxodo, eu não vou ler porque nós não temos tempo, mas lá em Êxodo diz uma experiência que Moisés teve com o Senhor, que ele viu a Deus pela fenda da rocha. Quem já leu esse texto em Êxodo? Que Moisés viu a Deus pela fenda da rocha. E a palavra diz que Moisés viu a bondade de Deus. É engraçado, porque Deus só é bom. Deus só é bom? Não. O que Deus é? O que você pode dizer que Deus é? Misericordioso, amor, amigo, fiel, santo, provedor, salvador, nosso redentor. Deus, Ele é tantas coisas que a gente poderia ficar aqui enumerando, mas Moisés viu a bondade de Deus. Não é interessante isso? Poderia falar que Moisés viu o amor de Deus, viu a bondade, viu a fidelidade, viu a santidade. Ele viu a bondade. Por que Moisés viu a bondade? Porque bondade era uma área que precisava ser tratada na vida de Moisés. Moisés não era um homem bom. Ele era um homem rude. Ele era um homem irritado, iracundo. Né? Ele feriu a rocha. No momento de ira, ele foi lá e bateu na rocha, que era Jesus. Num outro momento de ira, ele quebrou as tábuas da lei. Ele matou um egípcio. Então, queridos, Deus se revelou a Moisés ali, através da sua bondade. E através desse encontro que Moisés teve, face a face com Deus, a vida, essa área do caráter de Moisés foi transformada. E a palavra diz que Moisés ficou conhecido como o homem mais manso da terra. Foi por mérito dele? Não foi por mérito dele. Foi porque ele deixou Deus tratar no coração dele. Né? Então, posso citar aqui outros homens, rapidinho, né? Deixa eu ver como que está. Estou acabando.
Abraão. Abraão foi um homem que obedeceu ao Senhor. O Senhor disse para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que convite. Olha que convite. Ele está fazendo esse convite hoje para mim e para você, né? David, anda na minha presença e ser perfeito. Duda, anda na minha presença e ser perfeita. Olha que convite. E Abraão obedeceu. Ele obedeceu. E como que Deus tratou de Abraão depois? Como amigo de Deus. Abraão se tornou amigo de Deus. Davi pecou, fez tanta coisa errada, né? Mas ele tinha um coração arrependido. Ele errava, mas ele voltava para trás, ele pedia perdão, e ele queria muito agradar o coração de Deus. A gente vê pelos salmos, os salmos de Davi, que coisa maravilhosa, como ele era amado, como ele amava a Deus. E como que Davi ficou conhecido? Um homem segundo o coração de Deus. E Daniel, que foi citado lá no início, lembra que eu falei de Noé, Jó e Daniel? Daniel, homem justo, muito amado. Ah, mas ele era tão justo e tão amado e foi jogado na cova dos leões? Foi jogado. Ah, mas os leões estavam alimentados? Não, estavam famintos. Famintos. Mas Daniel não perdeu a sua fé. Não perdeu a sua fé. Permaneceu firme, fiel até o fim. E Noé? E Noé? Coitado de Noé. Às vezes eu começo a pensar na vida de Noé, eu fico pensando, ele levou 100 anos, foi 100 anos que levou para construir a arca? 100 anos, né? 100 anos para construir uma arca, um barco, num lugar que não chovia. Foi humilhado, ridicularizado, taxado como louco. Será que muitas vezes nós somos vistos dessa forma? Né? Taxados como loucos, né? Mas como que Deus se revelou a Noé? Fazendo uma aliança com ele. Olha que privilégio, Deus fazer uma aliança com você. Queridos, é tão bom. E essa aliança se estende para mim e para você. Eu lembro de uma vez que nós estávamos passando um momento tão difícil na nossa vida, tão difícil, sendo perseguidos, e não fisicamente, tá? Não fomos perseguidos também fisicamente uma vez, tivemos que fugir de ladrão uma vez, ó, aqui em Atibaia. Mas nesse dia, perseguidos por situações ministeriais, e nós estávamos voltando da praia, onde estávamos em obediência ao que tinham falado para a gente, e na volta o nosso carro quebrou, na Fernão Dias. O carro começou a fumaçar, né? Sair fumaça, e nós tivemos que parar o carro, e onde nós paramos o carro era um vale. Era um vale muito profundo, paramos, os filhos eram solteiros ainda, e aí nós paramos ali naquele vale, começamos a olhar, e de repente nós vimos um arco-íris sobre o vale. A promessa, a aliança de Noé se estendendo até nós. E naquela hora Deus falou ao nosso coração, falou assim: eu tenho uma aliança com vocês. Vocês não estão esquecidos. Vocês são filhos. E eu tenho uma obra para fazer ainda através da vida de vocês. E ali naquele dia a gente se abraçou ali na Fernão Dias, né? A gente se abraçou, os 4 ali, e começamos a orar e agradecer a Deus num momento tão difícil que a gente estava passando, de tanta dor, de tanto sofrimento. E Deus fortaleceu o nosso coração. Deus nos lembrou da aliança que Ele tinha com a gente. E hoje nós estamos aqui.
Porque todos os planos do Senhor não podem ser frustrados na nossa vida. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os homens podem frustrar os nossos planos, mas diante de Deus, eles vão se cumprir. Nenhum plano vai ser frustrado, amém? Queridos, o encontro com Deus, ele muda a nossa vida de dentro para fora. Quando nós nos encontramos com o Senhor face a face, Ele nos muda de dentro para fora. Nós paramos de ficar olhando a vida dos outros, apontando o dedo para a vida das pessoas e começamos a olhar para dentro de nós. Sabe, a vida cristã tem que ser vivida como ela deve ser vivida. Nós temos aqui ouvido a palavra, domingo após domingo, quarta após quarta, célula após célula. Mas nós temos que pôr em prática a palavra. Nas pequenas coisas. Às vezes a gente fica achando que são nas grandes coisas. Não, é no nosso dia a dia. A gente tem que sondar o nosso coração. A chave do seu coração é só você que tem. Só você que tem. Você que pode abrir e fechar. E eu vou falar de um exemplo meu dessa semana. Essa semana eu fui na feira com meu esposo, ele nem sabe porque eu não falei para ele. Mas eu vi uma pessoa das antigas, bem das antigas. E eu olhei a pessoa, a atitude dela, e na hora, no meu coração, eu já julguei a atitude dela. Eu julguei. Eu falei, fez isso. E aí, a hora que eu estava indo embora, eu ia já falar para o Luiz. Não, automaticamente, eu já ia falar, você viu? Eu ia falar isso para ele. Na hora, o Espírito Santo falou assim, será que não foi impressão sua? Será que você só não achou isso? Talvez ele não fez isso, mas você achou que ele fez? E eu entendi. Deixa eu ficar com a minha boquinha fechada, para não entrar em condenação, em juízo. Porque às vezes nós entramos em condenação e juízo por julgar as pessoas, por falar mal das pessoas. Temos que parar com isso, queridos. A face com Deus nos molda. Ela trabalha o nosso interior, é o nosso coração, é a nossa vida. Nós temos que olhar para nós e ver em nós o que eu preciso mudar. Onde eu estou errando, onde eu estou falhando. E parar de olhar a vida dos outros e julgar as pessoas. As pessoas, nós devemos uma única coisa, que é amar. Uma única coisa nós devemos uns aos outros, o amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Ó. Então, se você olhar o pecado do seu irmão, ame o seu irmão. Você não vai enxergar mais o pecado, você vai enxergar o amor. Essa é a vida cristã. É assim que nós temos que viver. Amém? Temos que praticar o que nós ouvimos e parar de viver uma vida só de religião. E você fica em pé, porque eu vou falar que nem o pastor Luciano Subirá fala, né? Ele fala assim, fica em pé para vocês acharem que está acabando. Para pensar que está acabando logo. Mas é brincadeira, está acabando mesmo. E os músicos podem vir. Queridos, o que tem que ser mudado em nós? Reflita. Só você tem a chave do seu coração. Abra o seu coração como Jó. Abra nessa manhã o seu coração para o Senhor como Jó. Seja transparente. Seja verdadeiro. Ele é teu pai.
Você é filho? Quem é filho? Quem é filho? Ixi, nem todo mundo tem a convicção de que é filho. Eu sou filha. O seu filho faz rodeios para falar as coisas para você? A não ser que ele esteja escondendo alguma coisa. Né? Quando o seu filho não esconde nada de você, ele vai falar até pelos cotovelos. Eu falava que a minha filha falava até pelos cotovelos. Eu falava, filha, pelo amor de Deus, para de falar um pouco, eu não estou te aguentando mais. Já desliguei do que você está falando. Eu falei, Larissa, volta, fala de novo, que eu já me perdi. Não entendi. Fala tudo de novo. Filho só não abre o coração quando ele tem coisas a esconder. Quando o coraçãozinho está trancado. Não esconda nada de Deus, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo, não adianta esconder. Não adianta, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que você está fazendo lá, escondidinho no teu quarto. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe, antes mesmo de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então vamos sondar o nosso coração. E vamos pedir nesta manhã, né, que Ele se revele a nós. Porque quando o Senhor se revela a nós, nós podemos confiar nele, descansar, como Jó descansou. Jó teve a vida dele completamente restaurada. Claro, sentido pela perda dos filhos, claro, mas Deus restaurou a vida dele. Então vamos pedir para que o Espírito Santo testifique no nosso coração que nós somos filhos de Deus e que nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós e que quer nos ver abençoados. Então, como você quer que Deus se revele nessa manhã na sua vida? Qual área da sua vida você precisa conhecer a Deus? Porque quando Ele nos molda, Ele está forjando em nós a vida dEle, o caráter dEle. Qual a área da sua vida que você precisa ter o caráter de Cristo? Sonda o teu coração nessa manhã.